Olá, pessoal. Nós havíamos combinado de resolver algumas questões da ficha de segundo grau, de função do segundo grau. Na verdade, eu vou comentar brevemente algumas das questões sem resolvê-las até o final, mas para vocês terem um entendimento melhor do enunciado. Então, por exemplo, na terceira questão, nós temos a informação que se 2x mais y igual a 3 acontece, ou seja, considere isso, e responda então qual é o valor mínimo dessa expressão, certo? Então, nós temos a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E a pergunta é, qual é o menor valor para essa expressão? O menor valor que essa expressão pode assumir. A gente observa que a partir do momento que eu começo a calcular a raiz, determinar uma raiz, se o número que está dentro da raiz, por exemplo, eu considero o número 100, a raiz de 100 seria 10, a raiz quadrada de 100 seria 10. A partir do momento que eu diminuo, pego um x menor, por exemplo, 49, a raiz de 49 é 7, ok? A partir se eu pegar um outro x menor ainda, então, por exemplo, se eu pegar 16, a raiz de 16 é 4. Então, observo que a partir do momento que eu tomo um x2 maior do que um x1, o valor da raiz também aumenta, ok? Então, quanto menor o valor que está dentro da raiz, menor vai ser o valor da raiz. Então, como eu quero o menor valor para a raiz, eu vou descobrir qual é o menor valor dessa expressão que está dentro dela. Bom, só que essa expressão, ela está condicionada ao fato de que 2x mais y é igual a 3. Que a gente pode concluir que y pode ser escrito como sendo 3 menos 2x. Por que eu isolei o y? Porque eu preciso colocar essa informação aqui, ok? E aí, quando eu coloco essa informação aqui, eu vou ter raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raiz de x ao quadrado mais 3 menos 2x ao quadrado, ok? Bom, percebam que agora eu tenho uma função só de x, que considerou essa informação de que o y é igual a isso. E aí agora, a partir desse momento, eu quero descobrir que valor mínimo tem essa expressão aqui dentro. Então, eu vou desenvolver essa expressão, e aí eu vou fazer x ao quadrado, mas percebam que aqui é um quadrado de uma diferença, então eu posso fazer o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, não, certo? A gente vai ficar aqui com uma raiz, com alguma expressão longa, envolvendo termos que tem x ao quadrado, termos com x, ou seja, vai ficar aqui dentro uma função do segundo grau, dentro da raiz, certo? E o que eu vou ter que descobrir é qual o valor mínimo dessa função. Dessa função aqui, do segundo grau. E aí a gente viu que para encontrar o valor mínimo de uma função do segundo grau, eu uso a fórmula x do vértice igual a menos b sobre 2a para achar qual é o x que está ligado a esse valor mínimo. E para achar o valor mínimo mesmo, eu uso a fórmula menos delta sobre 4a, ou seja, a fórmula do y do vértice, ok? Então, eu vou encontrar
essa expressão para essa função aqui do segundo grau. E aí, quando eu encontrar esse menor valor, a raiz desse menor valor é o menor valor para essa raiz dessa expressão, ok? Essa seria a terceira questão. Na quarta questão, tem uma afirmação, então, sobre as raízes da equação do segundo grau. A equação do segundo grau, a forma como ele descreve na questão, é aquela forma que a gente viu, ax² mais bx mais c igual a zero, onde ele fala que a, b e c são números reais, a diferente de zero, então, de fato, é uma equação do segundo grau. E aí ele tem uma série de informações que ele pede para serem julgadas se são falsas ou verdadeiras, ok? Então, você vai julgar se é falso ou verdadeiro, sobre as raízes, certo? No enunciado ele diz, sobre as raízes podemos afirmar que. Então, você vai responder a letra A, por exemplo. Elas são reais e distintas se C é igual a zero? Para analisar se as raízes são reais e distintas, ou reais e iguais, ou se não existem raízes, a gente tem que analisar o delta. Então, a gente viu que se o delta for maior que zero, teremos duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, a gente tem duas raízes reais e iguais. x1 igual a x2, ok? E se delta for negativo, não existem raízes reais. Ok? Bom, nessa letra A, por exemplo, ele pergunta, se C for igual a zero, as raízes serão reais e distintas? Vamos analisar o que acontece com o delta, então, quando C é zero. Temos que delta é b² menos 4ac. Se C é zero, então você vai considerar o que ele diz. Se C é zero, é essa informação-chave aqui. Se C é zero, o que é que acontece com o delta? O delta vai ser apenas b², porque esse termo aqui vai ser igual a zero, já que eu estou multiplicando aqui 4a por zero. Então, delta vai ser igual a b². E aí, se delta é igual a b², em quais casos nós estamos? Bom, a questão é, nós não sabemos o valor de b. Se b for zero, se b for diferente de zero, a gente vai ter que delta é maior que zero. Delta positivo, então teríamos duas raízes reais e distintas. Porém, se b for zero, nós temos então que o delta é zero. E se delta é zero, nesse caso as raízes não são distintas, elas são iguais. Alguns livros dizem que tem uma raiz só, certo? Mas teremos um único valor para as raízes, ok? Então, nesse caso, a letra A, ela seria, conclusão, falsa. Pois ele diz que as raízes seriam reais e distintas em toda situação. E nós vemos aqui que se B for zero, isso não vai ser verdade, porque se B for zero, o delta é zero, e, portanto, as raízes não são distintas, elas são iguais, ok? As outras letras, a ideia é fazer análises parecidas. No caso, nas outras letras, o que a gente vai analisar além do delta é analisar a própria expressão para o x. Então, para as raízes, né, usando a fórmula de Bhaskara. Então, só colocar aqui, por exemplo, quarto, letra D, você vai ter que analisar as raízes. Então, x1 seria menos b mais raiz de delta sobre 2a
x2 seria menos b menos a raiz de delta sobre 2a, e ele está perguntando se essas raízes são negativas, caso existam. Isso considerando que a, b e c sejam positivos. Então, o que você vai fazer é um joguinho de sinais, uma análise, na verdade, toda de sinais. Se a for positivo, b for positivo e c for positivo, o que é que vai acontecer com delta? O que é que vai acontecer com esse sinal? Vai ser negativo também? Então, isso é uma análise que você tem que fazer, certo? Ok? É isso.